Oi, gente! Hoje vamos de bule, pintura de bule e aproveitando o paninho de rosas, né, que eu fiz na última aula. Então, vamos lá. Pro bule, eu vou pintar um pouquinho colorido, um pouquinho diferente, tá? Eu peguei esse risco na internet e eu vou pintar da forma que eu achei que vai ficar bonito, tá? Então, eu vou usar o palha, ocre ouro, esse aqui é o caramelo, verde seco e ônix. Também vou usar o diluente. Gente, se escutarem muito barulho é porque eu não estou no local onde eu costumo gravar. Eu estou pintando onde eu sempre faço minha pintura, tá? Então, se escutarem muito barulho externo é por conta disso. Então, aqui eu tenho os pincéis que eu preciso. Pode ser de cabo vermelho, tá? Esse é o número 8, 421, ou 454, esse aqui é o 10, tá? Então, eu tenho que ser de acordo com o tamanho do meu risco. Então, qualquer um dos dois serve. Vou usar o de cabo amarelo. Então, eu vou começar, vou preencher todo ele com o palha, tá? Vou preenchendo normalmente. Então, eu posso começar daqui de cima mesmo, ó. Caso eu não consiga chegar em todos os cantinhos, o que eu faço? Eu venho com pincel menor, né? E continuo minha pintura. Olha, eu sempre falo que a gente tem que ter a tinta no lado que a gente quer o contorno, tá? Aqui quase não tem tinta, aqui tem. Então, o lado que tem tinta é o lado que eu vou contornar aqui o meu bule, né? Quando eu tenho tinta, né, no lado do contorno, eu faço exatamente um contorno, ó. Sai exatamente no formato que eu preciso. E depois, olha, só vem preenchendo bem preenchido, né? Não deixando nenhum espaço. Então, eu vou fazer isso em toda a minha pintura. Vou contornar aqui as minhas folhas, tá bom? E vou voltar com ele já preenchido. Vou colocar um pouco de diluente aqui na bandejinha, porque eu preciso agora trabalhar com essa tinta, mas mais esfumando, tá? Então, às vezes, eu vou precisar do auxílio do diluente. Então, esse lado aqui vai ser o lado mais claro, principalmente em cima, tá? A luz, vamos dizer que ela está pegando um pouco mais de cima. Então, aqui eu venho com o meu ocre e eu vou começar, olha, fazer manchinhas, tá? Vou pôr um pouco de tinta e vou começar a manchar a pintura que eu vi, na verdade, é um desenho. O que eu achei, né? Que é uma pintura tipo aquarelada. Como eu não faço pintura aquarelada, então nós vamos simular aqui uma pintura aquarelada, tá? Não é aquarelada, então eu tô simplesmente aplicando as minhas tintas, né? De forma que pareça lembre uma aquarela, não que seja, tá? Então, olha. Agora, para a parte um pouquinho mais escura, eu posso pôr ainda o ocre, respeitando o risco, tá? Posso pôr o ocre, mas eu vou entrar com o caramelo de seguida. Então, essa é a área mais escura. Então, portanto, olha, eu venho com um pouquinho do caramelo, vou entrando com ele, ó. Olha, movimento circular, eu vou manchando, na verdade, né? Precisar do diluente, olha, eu aplico o diluente. Deixo uma pintura um pouco irregular.
Não posso fazer tudo certinho, terminar todos na mesma altura. Tá? Aqui sim, devo me preocupar, né, com o formato certinho e depois eu vou vindo em movimento circular, em batidinhas. Alguns lugares posso, principalmente aqui embaixo da folhinha, lugar mais escuro, né? Então, me preocupo mais em deixar escura essa parte aqui. Ó. Vou dando uma manchadinha. Aqui também posso pôr um pouquinho do caramelo. Ok? Ó, um pouquinho de ocre. Dei uma manchadinha. Se você vê que tá secando, já vem com diluente, tá? E aplica. Pega o diluente, vai molhando aqui no diluente e vai terminando de fazer a sua pintura. Eu paro com essa parte, né? Somente em cima. Agora eu vou vir com a outra cor. Vou entrar, gente, desculpem o barulho, tá? Vou entrar com um pouquinho do chocolate. Pode ser também cena natural fumê. Tá? Eu achei que precisa escurecer um pouquinho. Então, eu venho, olha, bem aqui na base. Eu coloco, pode ser o siena. Tá? Ainda mais nesse... Aqui na parte do... mais embaixo da rosa mesmo, tá? Lógico, vou deixar assim? Não vou. Vou vir com o caramelo aqui novamente. Tá? Vou entrar com um pouquinho do caramelo. Manchadinho. Aos poucos vai vendo onde necessita escurecer e você vai escurecendo, tá? Tira o excesso antes de vir aqui pra pintura, tira um pouquinho do excesso no godê, na bandejinha, o que estiver utilizando para apoio. Tá? Aqui vou entrar com um pouquinho só do caramelo. Quando eu entro com caramelo, eu já venho com siena de novo, com o ocre de novo, porque eu quero que fique mais amarelinho. Então, eu reforço com o ocre. Gente, tá muito barulho aqui, vocês perdoem, tá? Agora, eu vou entrar com o verde seco. Então, o verde seco vai vir de baixo pra cima. Vou manter um pouco esse palha visível, tá? Não vou entrar com toda a tinta, não. Vou deixar ele aparecendo um pouco. Então, eu venho, olha. Aqui eu sei que tá a minha divisão, olha.
Então, um pouquinho do diluente no pincel, ó, vou espalhar, porque como a gente, né, tá pintando, é imitando uma aquarela. Imitando, tá, gente? Não é aquarela isso aqui. Olha, no contorno você pode trazer. Depois você vem movimentos aleatórios, tá? Aqui vai entrando aqui entre as folhas. Então, aqui, ó, continua, né? Continua, meu bule continua aqui. Um pouquinho do diluente. Não posso parar com esse verde, olha, só aqui embaixo. Tem que trazer um pouquinho aqui pra cima. Né? Precisa ter uma continuidade. Então, um pouquinho mais, olha. Não tem problema que eu estou invadindo a folhinha, porque, primeiro, que não é um espaço muito grande, né, que eu estou entrando. Segundo, que a cor vai cobrir, a cor da folha vai cobrir. Tá? Então, um pouquinho do diluente, ó. Eu vou manchando ele. Aqui também, tá? Um pouco. Só com a sujeirinha do pincel. Agora, com o ônix, eu venho nesse cantinho que eu quero um pouquinho mais escuro. Então, ó, contornei, misturei com o verde seco e vou esfumar. Aqui, olha, tô com diluente, subindo um pouquinho. Esse pincel tá macio, tá? Ele não tá duro, então eu consigo fazer esses esfumadinhos. Se o pincel tiver duro, precisa usar outro tipo de pincel. Senão ele vai retirar a tinta ao invés de pintar. Um pouquinho mais do ônix. Um pouco do ônix aqui também. Só para que haja uma continuidade, né? Aqui a área escura porém o escuro vai ficar mais aqui nessa parte. Um pouquinho do ônix aqui também, tá?
diluente. Ó, quando eu achar que tá com muita tinta, eu limpo o meu pincel. Tá? Terminou? Não. Aqui, ó. Aqui eu vou vir com o caramelo. Eu nem lavei o pincel, tá? Eu vou vir com o caramelo. Vou deixar um pouquinho mais escuro. E vou esfumar. Posso entrar com esse caramelo aqui em cima também, ó, pra não ficar tanta diferença de tonalidade, tá? Então, um pincel sujo, olha, eu vou mesclando aqui. Clareador. Agora, com esse caramelo aqui, embaixo do ônix. Deixo um espacinho aqui pra ter iluminação, tá? Pra ficar pontinho de luz. Daqui a pouco a gente vai vir com o branco e a gente vai esperar secar um pouquinho pra não misturar, até porque tem muita tinta aí, né? Nós vamos vir com o branco dando uma luz. Pessoal, caramelo aqui também, tá? Caramelo não, é chocolate. Um pouco do chocolate aqui, bem embaixo. Ok? Então, para o bico, agora, para a asa, nós vamos usar, e também para as partes douradas, que vão ser douradas, ferrugem, né, meio bronze. Então, que são essas áreas de contorno aqui, a faixinha do bule, aqui essa beiradinha, tá? A própria asa e o próprio bico, a gente vai usar o ocre ouro, caramelo, cerâmica e o terra queimada. Então, o ocre ouro vai entrar em áreas de luz, tá? Então, seguindo o padrão, né? Como se essas áreas fossem as áreas que recebessem mais luz por cima. Então, eu venho com esse ocre, olha, bem aqui. Como que eu vou aplicar? Vou aplicar de acordo com o meu formato do bico, tá? Aqui, ó, já venho com um pouquinho do diluente, pode ser o clareador. Só para suavizar aqui, onde termina. Então, eu venho também aqui nessa área de cima. Olha, notem que eu não tô chegando nas bordas. Tô só, olha, no meio e levo um pouco para as bordas, tá? Não encontro uma na outra e já venho com o caramelo. Então, mesma coisa, olha. Contorno com a tinta pro lado de fora, né? Que é o lado que eu quero contornar mesmo. E vou entrar nesse ocre ouro. Eu vou entrando nele. Não posso cobri-lo, tá? Não posso. Aqui no meio não tinha tinta, então é onde vai o caramelo também. Um pouquinho do clareador, olha, eu vou
entrando no meu ocre. Não posso tirar o formatinho, tá? Assim, eu vou preenchendo. Aqui embaixo, e vou levando até embaixo. Não posso deixar marcas, né? Então, eu venho suavizando. Vou entrando no ocre. Se precisa um pouquinho mais do ocre, vamos colocar. Aqui, ó, uma área maior com ocre não, desculpa, gente, caramelo aqui. Tá? Então, aqui eu termino, olha, de preencher com caramelo. Um pouco do cerâmica. Não coloquei até o final, tá? Coloquei mais aqui no meio, olha. Não tiro toda ela, mas eu tenho que esfumar nas bordinhas, tá? Eu tenho que encontrar o caramelo. Agora, aqui eu venho com caramelo até aqui. Termino com ocre aqui, ó. Certo? Aqui, olha, eu posso colocar mais ocre aqui em cima. Então, agora um pouquinho do terra queimada para reforçar aqui a minha sombra. Olha, leva um pouquinho lá pra cima. Aqui também, com pincel menor, também venho com o terra, ó. Opa, misturou, limpo o pincel, pego de novo. Bem aqui embaixo. Certo? Aqui já com cerâmica mesmo, eu termino o meu bico, ó.
é a parte mais profunda dele, parte que entra, tá? Um pouquinho do terra. Detalhe, se precisar, eu venho com filetinho aqui e eu arrumo. Mas meu pincel não alcançou direitinho até onde eu precisava, eu venho com meu pincel filetinho e arrumo. Tá? Branco, aqui onde eu posso colocar o branco. Agora eu já posso usar o branco, aqui, nesse caso. Então, onde eu coloquei o ocre, onde eu entro com o amarelo. Aliás, com o branco. Onde eu coloquei o ocre, eu venho com o branco. Tá? Então, aqui, ó. E aqui em cima. E puxo, ó. Mesma coisa, eu vou seguir o mesmo padrão aqui, tá? Então, eu vou clarear toda essa área aqui. Vou descendo com o caramelo e o ocre. E aqui vai ter um filetinho do cerâmica e também, em algumas partes, do terra. Então, olha, o ocre. O ocre aqui é uma parte maior, porque é a parte mais de luz mesmo, né? Como a gente estava falando, a parte que pega mais luz, a parte de cima. Então, eu faço como eu fiz lá no bico, eu não preciso chegar até lá, até o final não, nem emendar, tá? Então, aqui eu venho com um pouco mais. Caramelo. Aqui eu não posso cobrir muito o ocre. Então, eu tenho que deixar o ocre aparecendo. Olha, vou usar um pouquinho do diluente. Eu peguei tanto diluente, nem precisava tudo isso. Então, com diluente, olha, eu vou levando o restinho que eu tenho no pincel do caramelo, tá? Eu vou levando, sem precisar pegar mais, né? O diluente me permite espalhar um pouquinho mais. Aí, olha, agora aqui eu já vou colocar aqui, porque aqui eu posso pôr bastante caramelo, tá? Então, daqui eu vou levando lá pra cima, ó. Tá vendo? Olha, preciso do diluente, pego o diluente no pincel. Como eu falei,
pode ser o clareador, tá? Olha, aqui eu já vou mesclando, ó. Agora a parte aqui de dentro. Então, eu sempre começo onde eu posso colocar mais tinta, que é, no caso aqui, o caramelo, eu posso colocar numa área que ele vai ocupar um espaço maior, olha. E aí, eu vou levando. Vou acrescentar um pouquinho mais do ocre, tá? Tô achando que precisa. Vai fazendo borreira. Vamos usar uma pincel menor. Esfumo onde precisa. Vou consertar aqui, olha. Aqui, termino de preencher. Vou vir com um pouquinho mais de ocre. Aqui nessas áreas onde eu já havia colocado, olha, um pouquinho mais do ocre. E aqui. Por quê? Porque vai receber o branco nessas áreas, né? Ok? Aí, eu venho com um pouquinho do cerâmica, escureço, né? Um pouquinho mais. Aqui, principalmente, olha, nessa parte de trás, eu posso pôr o cerâmica. Não tá muito boa hoje, não. E também aqui nessa área de dentro. Essa área de dentro é uma área escura, né? Área que não pega muita luz. Então, eu venho também, olha, reforçando. Pode deixar bem escurinho mesmo, tá? Aqui também vou colocar um pouco, só nesse meinho, aliás, só nesse cantinho, né? Tá? E o terra queimada agora. Eu sempre tiro o excesso, nunca deixo muito. Essa cor é forte, não pode pôr muito. Então, tira lá primeiro, antes de vir aqui com muita tinta, tira um pouquinho na bandejinha. Ou no godê, que for usar, né? Aqui escurece um pouquinho.
Minha mão hoje não tá muito boa, não. Tô dando umas erradinhas. Faz tempo que a gente não pinta, né? A gente, às vezes, deixa de pintar, né? Não pinta sempre, com frequência. O que acontece? A mão vai ficando um pouquinho desobediente. Né? Não, aí fica sem... Perde um pouco da prática. Tem que estar sempre pintando. Olha, eu vou limpar o pincel para que eu possa, olha, passar ele aqui e unir as cores, suavizar as cores. Agora, aqui dentro um pouquinho. Minha tinta tá só no lado que eu quero contorno. Agora com o branco, eu venho e também dou pontinhas os pontos de luz. Então, aqui eu uso um pincel menor, de acordo com o espaço que eu tenho, tá? Então, pego a tinta, vou tirar um pouquinho no meu pratinho, sempre eu tiro, ó. Vou dar uma batidinha. Formato, que formato? Formato da asa do bule, tá? O que eu não posso deixar, ó, que eu tô tentando tirar aqui, ó, nas bordinhas. Eu tenho que suavizar essas bordinhas. Na bordinha, suaviza. E aqui também, ó. Então, eu posso, ó, sobe um pouquinho, disfarçando, né? Como quem não quer nada, ele vai levando um pouquinho, sem se encontrar, tá? Nunca gosto que encontre uma cor na outra. Eu não posso fazer direto, não fica bom, tá? Aqui eu posso pôr um pinguinho. Então, nas outras áreas, vou fazer a mesma coisa, eu vou seguir o mesmo padrão, tá? Que eu fiz. Vou usar um pouquinho do caramelo, do ocre, onde precisa iluminar mais, aqui no caso a voltinha, tá? E aqui também. Aqui eu vou iluminar mais essa área aqui, tá? E pouco também. Então, é onde eu vou colocar o amarelo ocre. Aqui, gente, se eu achar que precisa algum retoque, eu vou retocar. Aqui, gente, olha, eu fiz o mesmo esquema que eu tava fazendo com vocês, tá? Onde eu tô pondo aqui o branco é onde tá o ocre. É o ocre, caramelo, cerâmica e o terra queimada. Aqui não teve lugar pro ocre, então já vim com o caramelo, coloquei um pouquinho de cerâmica e terra, bem pouquinho aqui nos cantinhos, tá? Então, é isso. Aqui nesse fundinho, olha, vou vir com o ocre, que é dentro, né, do bule, e vou usar o chocolate para poder quebrar um pouquinho
as cores que a gente tá usando. Então, o chocolate, ele vai diferenciar do caramelo e do cerâmica e do próprio terra queimada, tá? Cores que eu estou falando, ninguém me patrocina, mas essas são as cores que eu uso, que é a Acrylex, tá? Então, um pouquinho, ó. Eu dou uma profundidade nessa parte aqui, tanto aqui quanto aqui, tá? Quero pôr um pouquinho de branco aqui nesse espacinho, bem pouquinho, coloco aqui. Aí, olha, eu vou reforçar aqui. E agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou gravar pra vocês. Então, vamos lá. O vídeo já tá enorme, mas... Tá? Então, olha, aqui eu vou usar o ocre. Ó, agora já mudei o pincel. Tô com o pincel de cabo vermelho e que me tem uma largura suficiente pra poder fazer essa pintura aqui. Preciso deixar aqui o mais retinho possível. Um pouquinho do diluente. Caramelo de novo. Que ele sobe um pouquinho. Então, vou vir com o ocre, olha, vou reforçar aqui. Esfumo, né? Cerâmica. Aqui, cerâmica também, tá? Agora, o terra. Bem pouquinho, porque é uma cor muito forte, né? Eu dou meu acabamento aqui. E aí, eu venho com o branco. Aqui, gente, olha, muito pouquinho. Muito pouquinho. Só nessa pontinha mesmo. Pincel praticamente sujo, não tem tinta. Agora, o branco. Ok? Olha, com o chocolate, eu venho aqui e posso reforçar essa área. Tá lembrando da proposta, né? Que é deixar manchadinha. Muitas vezes, gente, eu não corto o vídeo porque eu acho que é uma parte importante, então eu não consigo cortar.
e acaba ficando um vídeo bem extenso, né? Então, se você quiser passar para frente em algumas partes, pode ficar à vontade. Não me importa, porque o importante é o passo a passo. Tá aprendendo, tá conseguindo entender, pode ir para frente, tá bom? Então, em todas as áreas, ó, que você quiser retocar, escurecer, pega a mesma cor e vai dando os retoques, tá? Eu vou retocar ainda um pouquinho. Agora, olha, peguei outro pincel. Esse aqui é 4216. E eu vou fazer a luz agora no bule. Tá? Então, tô espalhando um pouquinho de tinta aqui no meu pincel. Eu vou vir, já tá um pouquinho mais seco, tem uns pelinhos do pincel. Então, eu vou vir aqui, lembra que essa área é a área de mais luminosidade? Então, eu venho, olha, aplico. É aplicar mesmo, tá? Coloca lá um pouco. E, olha, eu vou descer. Apliquei ali. Vou descer. Eu preciso ter essa luz descendo um pouquinho, para que pareça que é uma louça, tá? Aí, aqui, um pouquinho também, ó. Como essa área ela tem um pouquinho de curvinha, então eu levo a luz pra lá, tá? Oi, tá longe. Então, é isso. Pode esperar secar mais.